dando sequência no nosso estudo, então, né, direito penal, estamos estudando aí as excludentes de licitude, tá joia? Logo, esse nome já diz excludente de licitude, é que ela exclui o segundo substrato do crime, a própria licitude, e, consequentemente, você não comete crime. Vimos ali o estado de necessidade e a legítima defesa. Lembrando que são as duas que mais caem, mas tem as outras duas também, que uma hora ou outra aparece na provinha, a gente tem que saber. E ela, a próxima então, é o nosso estrito cumprimento do dever legal, tá? Estrito cumprimento do dever legal. Ele nos diz aqui, ó, bem tranquilo, eu vou dentro do conceito, eu vou ticando para você o que é importante que você tem que cuidar, que são pontos chaves, né? São pontos chaves que você, extraído lá do conceito da sua questão, né, do enunciado da sua questão, melhor dizendo, você vai conseguir visualizar que ele está falando do estrito cumprimento do dever legal, tá joia? Primeira coisa, os agentes públicos. Então, o estrito cumprimento do dever legal, ele é aplicado para quem? Para os agentes públicos, para o particular não, tá? Para os agentes públicos. E o que significa isso aqui? Resumindo tudo que está falando aqui para nós aqui, ó, tá? O que significa tudo isso aqui, ó? Os agentes públicos, né? Quando eles vão atuar, né, desempenhar suas funções, como que um agente público vai desempenhar suas funções no que tange a legalidade? Esse dever legal aqui que ele fala. A lei, o funcionário público, né, o agente público, ele só pode atuar, isso é matériazinha de direito administrativo, ó, ele só pode atuar quando a lei autoriza ou determina essa atuação. Então veja que ela vai autorizar eu realizar, né, determinada ação, ou ela vai determinar que eu faça. Então se ela determina que eu faça, já dei exemplo para vocês, se ela determina que eu faça, logo eu sou obrigado a fazer. Se eu não fizer, eu vou praticar uma infração funcional. Tudo bem? Então eu tenho que fazer. Só que muitas vezes, quando a lei determina que eu faça determinada conduta, que eu realize determinado comportamento, esse comportamento acaba o quê? Infringindo o bem jurídico do cidadão comum. Infringe algum tipo de bem jurídico desse cidadão comum. Beleza? Por exemplo aqui, ó, quando eu coloquei para vocês o artigo 301 do Código de Processo Penal, que quando lá ele fala o seguinte, mais ou menos o 301 lá fala o seguinte, ó, qualquer do povo pode prender quem esteja em flagrante. Então pode é um flagrante facultativo, qualquer do povo pode ou não, ele escolhe se ele vai querer prender quem está em flagrante ou não, mas a autoridade policial deve prender quem esteja em flagrante. Então, quando você prende uma pessoa lá, né, vou colocar eu como delegado de polícia aí, quando eu estou atuando ali nessa situação ali, eu vou tirar um plantão na central de flagrantes, aí a polícia militar chega e me apresenta alguém que ela prendeu lá em flagrante, né, cometendo, sei lá, um furto, um roubo, uma lesão corporal e etc. E aí o que eu faço? Determino que ele vá para onde? Para dentro do cárcere. Bota ele lá no quadradinho lá, no chiqueirinho, igual o povo chama lá. Beleza? Então, eu estou prendendo uma pessoa, né, estou cerceando a liberdade de locomoção de uma pessoa, né, dentro de um lugarzinho lá, de um quadradinho daquele lá, da celazinha lá. Nesse caso, em tese, isso caracterizaria o quê? Caracterizaria o quê? Um cárcere privado. Mas eu respondo por cárcere? Não. Por que eu não vou responder? Porque eu estou no estrito cumprimento de um dever legal. É uma questão meio lógica, né? Eu determino que ele fique lá e aí, consequentemente, estaria em tese praticando um cárcere privado. Mas não respondo por ele, por quê? Porque exclui a ilicitude da minha conduta com base no estrito cumprimento do dever legal. Beleza? Então, se eu estou cumprindo o dever legal, não é ilícito minha conduta, beleza? Até porque ela é prevista na própria lei, belezinha? É isso aqui, o estrito cumprimento do dever legal, bem fácil. Só que você tem que cuidar é o seguinte, só é aplicado para os agentes públicos, que é somente eles que têm essa obrigação mesmo, de fato, de agir quando a lei determina que ele faça, tá joia? Os requisitos, vai usar da proporcionalidade, razoabilidade e conhecimento aí, né? Da excludente, da justificante aí. Como sempre, nas outras duas também nós falamos, que é o requisito subjetivo dela. Tá joinha? Bem tranquilo, bem fácil, bem sossegado aí, sem maiores delongas. Tá joia? Dúvidas? Não, né? Bem fácil, bem tranquilo aí. Então vamos para a próxima aí, para a gente fechar nossas excludentes de ilicitude, tá? Vamos fechar nossas excludentes de ilicitude agora. Último é o nosso exercício regular de um direito. Bem simples também. O exercício ele é regular de um direito bem simples. Ó, compreende ações do cidadão comum autorizadas pela existência de direito definido em lei e condicionadas à regularidade do exercício desse direito. Então veja que aqui agora já não é mais só o agente público. O exercício regular de um direito já é para o cidadão comum. Ou seja, a própria lei autoriza ele a praticar determinadas ações. Tá joia? Autoriza para praticar determinadas ações. Por exemplo,
ele vai praticar um tipo de ação para proteger o seu patrimônio, quando ele coloca um ofendículo, que a gente chama, né, uma cerca elétrica, tá? Quando ele coloca uma cerca elétrica, quando ele coloca um caco de vidro no muro, quando a cerca da casa dele lá era aquelas lanças pontudas, ou seja, tudo ali que ele pode fazer aqui, pode, por quê? Porque ele está no exercício regular de um direito. Que direito nesse exemplo que eu estou dando? De proteção, por exemplo, do seu patrimônio, tá joia? Então, basicamente é isso, um exercício regular do direito. Mas na província tem que bater cuidado com as espécies desse exercício regular do direito. O primeiro é o exercício regular do direito nas lesões desportivas, tá? Nas lesões desportivas. O que acontece? Nós temos alguns esportes, né, que são praticados e naturalmente você vai violar um bem jurídico ali, meio que automático. Hoje é muito clássico, muito fácil de você visualizar, né, o nosso MMA, tá? O MMA que hoje é, né, a maior organização é o UFC. É uma porradaria total ali. Pergunta pra mim, aquela porradaria ali é tudo culposo? Não, é tudo doloso, arrebenta na pancada, sai todo mundo fudido. E por que ninguém é preso ali? Bem simples, porque estão agindo no exercício regular de um direito, tá joia? Nessas lesões esportivas. Aqui nas lesões você tem que cuidar o quê? Qual que é um requisito importante aqui, ó? Essas lesões, tá? Sempre tem que estar o quê? Olha lá, ó, elas ocorram dentro das normas impostas ao esporte. Leia-se. As lesões têm que serem realizadas dentro das regras do esporte. Se uma lesão foi causada fora da regra do esporte, aí você não vai estar em exercício regular do direito, e sim você vai responder pelo delito. Por exemplo, né, no Mike Tyson e Holyfield, na época lá, esse é um exemplo bem clássico aí, ó. Eles estavam lutando boxe, né, Mike Tyson e o Evander Holyfield. O que aconteceu? O Mike Tyson mordeu a orelha dele e arrancou um pedaço da orelha dele. Então o que acontece aí? Mordeu, arrancar um pedaço da orelha do outro, está nas regras do boxe? Lógico que não. Então, nesse caso, Mike Tyson responderia aí, sem problema nenhum, pelo crime de lesão corporal. Tá joia? Não estaria no exercício regular de um direito dele. E o outro é o exercício regular de um direito de castigo. Tá? O que é o exercício regular de direito de castigo? Por exemplo, é o que nossos pais, né, fazem hoje em dia. Ou fazem hoje em dia menos, né? Porque hoje em dia a molecada aí tá meio que deitando e rolando. Mas, por exemplo, no meu tempo lá, o bicho pegava, né? Tipo assim, meu pai fazia assim comigo, ó, 6 horas da tarde, podia ir pra rua brincar, não tinha problema não. O pau torava na rua lá. Naquele tempo não existia celular, não tinha porra nenhuma, então era só correndo, betes, brigando na rua, enfim. Só que ele falava, 6 horas da tarde, dentro de casa. O que acontecia? Se não tivesse 6 horas dentro de casa, se eu tivesse 6:02, o pau já comia. Já tomava aquela saraivada de cinta nas pernas, né? Rodando no eixo, sempre a gente ia apanhando, aí ia tomando assim e rodando no eixo aqui, né? Levando a lambada, já ficava marcada as pernas, lesão corporal. Mas meu pai ainda dava um plus. Ele falava assim, ó, por isso agora é 1 semana de castigo sem sair de casa. Olha o cárcere privado aí, mais um crime, né? Pergunto, eles responderiam por esse crime? Não. Por quê? Porque eles estão o quê? No exercício regular de um direito de castigo, tá joia? Exercício regular de um direito de castigo. É óbvio que tem os seus requisitos, proporcionalidade e o conhecimento básico, proporcionalidade. Claro, você não vai pegar lá o pai, né? Vai dar uma corrigir o filho, vai dar uns pés do ouvido lá, vai espancar o moleque, vai arrebentar tudo. Aí você já vai entrar o que a gente chama de excesso nas justificantes, né? É um excesso, aí você já ultrapassou e aí você vai responder por maus tratos e dependendo da circunstância aí, se elevar mais, quem sabe até uma tortura, tranquilo? E então, muito cuidado. Eu tenho as duas espécies aqui para nós, né? Do exercício regular de direito nas lesões esportivas. Qual que é o requisito aqui? Regras do esporte. A lesão tem que ser nas regras do esporte. O direito de castigo é a correção dos pais com os filhos, pode ser encaixado aí. Agora, só que sempre de forma proporcional, tá? De forma proporcional. Se você for desproporcional, logo você está agindo em excesso e você vai responder por esse excesso. E o outro requisito é o conhecimento da situação. Nas 4 excludentes nós estudamos, tanto no estado de necessidade, legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal e aqui no exercício regular do direito, todos os 4 precisam o quê? Desse requisito subjetivo, que é você ter conhecimento que está agindo com base na excludente de ilicitude. Beleza? E aí, para fechar, o excesso, né? O excesso lá ocorre quando a gente excede a sua conduta que antes estava amparada pelas causas justificantes. É aquilo que eu acabei de falar.
né? Quando você pega, por exemplo, lá na legítima defesa, o que te ampara? O que te ampara? Qual é o carro-chefe que te ampara a agir em legítima defesa? A existência de uma injusta agressão. Então, o que acontece? Se tiver injusta agressão, você vai poder repelir, né? Usando lá dos meios moderados, né? Usando de forma moderada os meios necessários. Agora, não tem mais agressão injusta. Não existe mais agressão injusta e você continua agindo. Então, ali, a partir dali, você já está no excesso. O exemplo agora aqui do exercício regular do direito, né? O pai pega o filho lá para fazer uma corrigir e arrebenta tudo, que o moleque fica lá mole no chão de cacete lá, tudo quebrado. Já deu um excesso daí, aí, sei lá, os maus traços e assim por diante. Então, bastante cuidado. O excesso, lembrando, o excesso ele é punível, tá? Esse excesso aqui, ó, ele é punível. Então, o que você excedeu vai ser cobrado de você. Você vai ser punido por ele. Tudo bem? Tranquilo? É basicamente isso que a gente encerra aí as nossas excludentes de ilicitude, tá? Excludente de ilicitude. Bem tranquilinho, bem básico para você entender como funciona cada uma delas ali. Dá para aprofundar muito mais nas excludentes? Dava. Mas acredito que para a nossa prova não seja o caso aqui nesse momento. Né? Para os nossos concursos, nós estamos aí com a carreira policial aqui, o nosso TJ, a nossa Defensoria Pública. Então, é bem tranquilo. Nosso próprio DEPEN, tá? Com certeza eles não vão aprofundar muito com vocês. É basicamente isso mesmo. Show? Então, vamos embora. Terceiro substrato do crime. Olha só, já estudamos o fato típico e os seus elementos, né? Conduta, resultado, nexo, tipicidade. Pulamos para o segundo substrato, que é a ilicitude. Vimos lá o conceito e terminamos agora a estudar o quê? Todas as causas excludentes da ilicitude, que era a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Agora nós vamos para o terceiro substrato. Por que o terceiro substrato, professor? Nós estamos estudando a teoria tripartida, né, do conceito analítico de crime, que é a nossa culpabilidade. É a nossa culpabilidade. Bem tranquilo, bem sossegado. Olha só, o que é essa culpabilidade, esse terceiro substrato do crime? Bem simples, ele é um juízo de censura, de reprovabilidade, que incide sobre a conduta do agente. Então a culpabilidade, cuidado, primeiro ponto que você tem que cuidar junto comigo aqui, ó. A culpabilidade tem nada a ver com culpa. Culpabilidade é uma coisa, culpa é outra completamente diferente. O que era a culpa? Relembrando lá que nós estudamos lá, uma das espécies de conduta que está lá no fato típico. Beleza? Que é aquela que você viola um dever de cuidado, por meio da negligência, imprudência, né? Ou imperícia, as três formas lá de violar. Isso é culpa. Culpabilidade é outra coisa. É o juízo de reprovabilidade da minha conduta. Eu vou ver o nível de conduta, até que tanto ela é reprovável ou não. E aí que eu vou dosar essa culpabilidade aí. Tranquilo? Então, nesse primeiro momento, eu quero que você guarde o seguinte. O conceito, o juízo de censura, de reprovabilidade da conduta do agente. Tá joia? Teorias. Cuidado com as teorias aqui. Tá? Cuidado com as teorias. Se eu estiver adotando a teoria bipartida, a culpabilidade não integra o crime. Ele não integra o conceito analítico de crime. Porque se ela é bipartida, para ser crime básico seja o quê? Fato típico e o quê? Ilícito. Bipartida. 2. Fato típico e ilícito. Então, na bipartida ela não integra. A culpabilidade não integra o crime. Ela é mero pressuposto de aplicação da pena. Mas se você observar a teoria tripartida, aqui ela já vai ser o quê? Culpabilidade é o terceiro substrato do crime. Então ela já integra o crime. Tá? Esse juízo de reprovação sem o qual não há crime. CESP adota aí tripartida. Tá? Hoje a maioria adotou tripartida. Em que pese chamar a tua atenção, né, para um concurso específico do DEPEN, que lá ele trouxe lá fato típico dos elementos e excludentes de ilicitude. Mas é porque o examinador pediu dessa forma. Tá joia? Mas não é o que é adotado. Então o que é adotado para nós aqui é a tripartida. Por isso nós estamos estudando tripartida. Até porque a gente não estuda só para o DEPEN aqui, estuda para tudo. Está estudando para TJ, está estudando para carreira policial de uma forma geral. Então normalmente é tripartida. Tá joia? Então saber se você sabe. O que abunda não prejudica. Guarde isso aí para vocês. Tá joia? Todo conhecimento é bem-vindo. Então melhor saber mais e não cair na prova do que você saber menos e cair o que você não sabe. Aí fudeu. Tá joia? Então, cuidado. Culpabilidade. Se a teoria é bipartida, não faz parte do crime. Mero pressuposto de aplicação da pena. Se a teoria é tripartida, faz parte do conceito analítico de crime. Fechou? Então, vamos brincar com a nossa culpabilidade aí. Elementos da culpabilidade. Lá naquele quadrinho nosso lá que nós vimos em aulas, né, anteriores, fato típico,
os elementos, conduta, resultado, nexo, tipicidade, ilicitude, as excludentes, estado de necessidade, legítima defesa, estrito como dever legal e exercício geográfico de direito. E agora o terceiro substrato, culpabilidade. Quais são os elementos dela? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. É isso que nós vamos estudar a partir de agora. Esses três elementos, tá, da nossa culpabilidade. Então, para que eu tenha culpabilidade, para que eu seja culpável, eu preciso dos três elementos ao mesmo tempo. Tem que ter a imputabilidade, tem que ter a potencial consciência da ilicitude e tinha que ser exigível conduta diversa por parte do agente. Tá joia? Então, os elementos, o primeiro elemento, imputabilidade. O que é ser imputável? O que é imputabilidade? O que significa imputabilidade? Imputabilidade é a capacidade de poder imputar a responsabilidade criminal a uma pessoa. Vou repetir. Depois você vai ler lá, você vai verificar, mas vou repetir aqui, ó. Imputabilidade é a capacidade de imputação, é a capacidade de poder responsabilizar criminalmente uma pessoa. Se eu puder responsabilizá-la criminalmente, significa que ela é imputável. Tá joia? E aí, cuidado para você não confundir com a inimputabilidade. Imputabilidade, eu posso responsabilizar essa pessoa criminalmente. E nós vamos ver que a inimputabilidade é aquela que exclui a imputabilidade. Logo, eu não posso responsabilizar a pessoa criminalmente. Tudo bem? Por isso que eu disse, ó, a capacidade de imputação, a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade de uma infração penal. Tranquilo? Nem todo agente é capaz, nem todo agente capaz é imputável. Por exemplo, né, o menor de 18 anos aqui, que se casou. Tá joia? Ele é capaz, lá no direito civil, porque ele se emancipou, mas ele continua sendo inimputável aqui. Tá joia? Então, nesse primeiro conceito, eu só quero que você guarde isso. O que é imputabilidade, professor? Bem simples, é a capacidade de quê? Atribuir a responsabilidade criminal a uma pessoa. Ponto. E como que funciona aí essa questão da imputabilidade? Como é que eu vou saber se essa pessoa é imputável ou não é imputável? Né? Se ela é imputável ou se ela é inimputável? Como que eu vou saber? Existem sistemas de imputabilidade. 3 sistemas de imputabilidade. Biológico, sistema psicológico e sistema biopsicológico. Para o sistema biológico, ele leva em conta apenas o desenvolvimento mental. Se o cara tem desenvolvimento mental, meu irmão, o sistema biológico, se ele tem desenvolvimento mental, bingo. Se ele tem, o que significa ter desenvolvimento mental? Não é retardado mental, não tem problemas psíquicos, tudo bem? Então, se ele tem desenvolvimento mental, para o sistema biológico, ele já é imputável. Ele já é imputável. Tudo bem? Então, para o sistema biológico, basta desenvolvimento mental. Para o sistema psicológico, ele não quer saber se você tem desenvolvimento mental ou não. O que ele quer saber é o seguinte, ó, apenas aqui ao tempo da conduta, se você tinha a capacidade de entendimento ou autodeterminação. O que significa isso? Eu quero saber se você tinha alguma anomalia psíquica, mas você entendia o caráter ilícito daquele fato? Você tinha capacidade de entendimento? Não, ele tinha problema psíquico, mas ele tem entendimento. Então você é imputável. Beleza? Vou repetir. Eu vi que você colou as placas aí. Sistema biológico. Só quero saber se você é doido ou não. Para mim não interessa se você tinha entendimento do caráter ilícito daquela conduta. Para mim não interessa. Só quero saber se você tem desenvolvimento mental. O psicológico não. Ele não quer nem saber se você é doido ou se você não é doido. Ele só quer saber se você tinha entendimento, se você tinha capacidade de entender o caráter ilícito daquela conduta. Só basta isso. Veja que ele vai excluir de um lado ou outro. Basta que eu não seja doido, não interessa se eu tinha conhecimento, capacidade de entendimento ou não. E no psicológico não. Não interessa se você é doido. Só quero saber se você tinha capacidade de entendimento ou não. E o terceiro sistema é o biopsicológico. O biopsicológico já dá para perceber, né? É os dois ao mesmo tempo. Para ser considerado imputável, pelo sistema biopsicológico, tem que ter desenvolvimento mental, mais capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato. Tá joia? Tem que ter os dois. Tanto desenvolvimento mental, não pode ser doido, e também somatório, mais entendimento do caráter, né? Capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato. Tem que ter os dois. Então, biológico, só basta que ele não seja doido. Tem desenvolvimento mental? Já é imputável, já posso responsabilizar ele criminalmente.
Psicológico, não quero saber se ele é doido ou não, só quero saber se ele tem capacidade de entendimento. Tem capacidade de entendimento? Então já é imputável. Biopsicológico, aqui eu preciso dos dois. Tem que ter desenvolvimento mental e também tem que ter o quê? Capacidade de entendimento. Tem os dois? Tem. Agora eu posso imputar uma responsabilidade criminal para ele. Fechou? Esses são os três sistemas, né? Os três sistemas aí da imputabilidade. Pergunta! Qual que o Brasil adotou, né? Para considerar que a pessoa seja imputável. Qual que é a do Brasil? E a terceira, como regra, o Brasil adotou o sistema biopsicológico por meio do nosso Código Penal, tá? Como regra, o biopsicológico. Então, no Brasil, como regra, para ser imputável, leia-se, responsabilizar criminalmente essa pessoa, ele precisa o quê? Ter desenvolvimento mental, mais capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato. Beleza? Eu preciso dos dois. E por que eu estou falando em regra o Brasil, né, por meio do Código Penal, adotou o sistema biopsicológico? Nós temos uma exceção. Uma exceção que é do sistema biológico adotado. Quem que é o limpo aqui, ó? Menor de 18 anos. Tá? O chamado menor de 18 anos aí, nós sabemos que ele é inimputável, eu não posso atribuir uma responsabilidade para ele. Só que o que acontece? O único critério adotado para o menor aqui é a idade. Só basta ser menor. Não quero saber se ele tem entendimento, se ele não tem. Se é menor de 18, já é inimputável. Então, se eu estou referindo somente, exclusivamente à idade, se é a idade, estamos falando do sistema, é biológico. Tranquilo? Então, cuidado. O menor de 18 aqui, como regra, foi adotado o sistema biopsicológico. Mas o Brasilzão mesmo aqui, no geralzão, tudo é sistema biopsicológico. Fechou? Tranquilo? Então, vamos dar sequência. Vimos só os sistemas. Tá? Vimos os sistemas. Agora vamos trabalhar aí as hipóteses de inimputabilidade. Olha lá, ó. Primeira hipótese aí, ó, de inimputabilidade aqui, ó. Bem tranquilo. A primeira hipótese é em razão de anomalia psíquica. Lá no artigo 26, caput do Código Penal, quando ele fala desse inimputável aí em razão de anomalia psíquica, ele vai falar lá do doente mental, do retardado mental. Ele fala várias situações, que é o cara, é o doido, pronto. Tem assim, é o doido. Em razão de anomalia psíquica é o doido. O que que acontece? O sistema nosso, como eu disse, é um sistema adotado aí, ó, sistema biopsicológico. Então esse cara aqui, para ele ser considerado imputável, ou desculpa, ele ser inimputável, ele não pode ter nenhum dos dois. Qual os dois, professor, você está falando? O desenvolvimento mental ele não tem, ó. Anomalia psíquica, ele já é doido, então ele não tem um desenvolvimento mental. Somado ao quê? Agora tem que verificar o quê? Ele também não pode ter um entendimento do caráter ilícito do fato, tá? Ele não pode ter esse entendimento de jeito nenhum. Então, olha só, bem simples aqui, ó. Como é que vai funcionar isso aqui, ó? Bem fácil. O cara é doido, é assim, ó. Ele é doido, anomalia psíquica, beleza? E ele era o quê, ó? Esse cara, além disso, ó, o sistema biopsicológico, significa que no Brasil não basta ser louco para ser rotulado como inimputável. Assim, além de ser o doido, anomalia psíquica, deve também ser, aqui que vem a palavra-chave, deve ser o quê? Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Tranquilo? Então veja que nesse caso, para o cara ser considerado inimputável aqui, ele tem que ser doido e no momento da ação ou omissão, ou seja, no momento da conduta dele, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então o que eu estou dizendo? Eu sou doido, pratiquei uma conduta criminosa, mas eu não entendia nada, eu não tinha capacidade de entendimento nenhum. Então sou doido, não tenho desenvolvimento mental. E eu também não tinha entendimento nenhum, capacidade de entendimento nenhum. Logo eu sou considerado o quê? Inimputável. Inimputável. Tranquilo? Inimputável. Tá joia? Beleza, eu sou inimputável, então eu não posso atribuir uma responsabilidade criminal para essa pessoa, porque eu só posso para quem é imputável, não inimputável. Exatamente. E quais são as consequências para esse doido aqui, que não entendia nada do caráter ilícito do fato, tinha capacidade de entendimento nada, que é por isso que ele é considerado inimputável? Consequência simples. Olha lá, o inimputável pode ter inquérito policial investigando sem problema nenhum,
pode ser processado sem problema nenhum, tranquilo. Só que aqui muda. Ele vai, no final desse processo, ele vai ter o que a gente chama de uma sentença absolutória. Absolutória de absolver. Só que absolutória não própria. Uma sentença penal absolutória imprópria. Por que imprópria? Porque ele é isento de pena. Ele não recebe pena. Mas ele vai receber uma medida de segurança. O que é medida de segurança? Vai ser internado. Vai ser internado no hospital psiquiátrico para que lá ele seja tratado. Ele não é doido? Então ele vai ser lá. Então, bem simples. Qual é a consequência dessa primeira hipótese de inimputabilidade? É o doido, e no momento da ação ou omissão dele lá, da conduta dele, não tinha entendimento nenhum, ele era inteiramente incapaz de entender. Quais são as consequências dele? Ele vai poder ser processado normalmente, mas no final desse processo ele vai receber uma sentença penal absolutória imprópria. Por que imprópria? Porque ele vai receber uma medida de segurança. O que significa medida de segurança? Vai ser internado no hospital psiquiátrico para ser tratado. Fechou? Tranquilo? Então, vimos a primeira hipótese da inimputabilidade. Cuidado com o parágrafo único do mesmo artigo 26. O parágrafo único, ele não traz um caso de inimputabilidade, ele traz um caso de semi-imputável aqui. Aqui o cara não é inim, aqui ele é semi. Ele é semi-imputável. Ele é semi-imputável. Tudo bem? Ele é semi. Qual é a diferença do inimputável para o semi-imputável? Qual é a diferença? Tá? A diferença é simples. Aqui ele também é doido. Aqui ele também é doido. Mas cuidado, cuidado. Aquele é doido, mas no momento da ação ou omissão ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Então olha só, aqui dá para dar uma confusão na cabeça da galera. Bem devagar. Quem é o inimputável? Inimputável, que exclui a culpabilidade aí. Exclui a imputabilidade, que por sua vez exclui a culpabilidade. Quem é esse inimputável? Doido. E no momento da ação ou omissão ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então ele não entendia nada. Esse cara é inimputável, é isento de pena, vai sofrer o quê? Simplesmente vai receber uma medida de segurança. Agora, no parágrafo único do mesmo artigo, ele traz a hipótese de quem? Do semi-imputável, que também é um doido. Mas agora que muda, ó, no momento da ação ou omissão, ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Então, se ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, isso significa o quê? Que ele tinha um pouco de entendimento. Não tinha todo o entendimento, mas também não era igual ao inimputável, que não entendia, era inteiramente incapaz de entender. Então, ele tinha um certo entendimento. Tanto que esse semi-imputável aqui, ó, ele é chamado, na provinha aí, ó, já foi chamado várias vezes, né, de fronteiriço. Quem que é o fronteiriço? Está na fronteira, pô. Fronteira da onde? Do imputável para o inimputável, ele fica ali no meio, ó. Ele tinha um certo entendimento. Tá joia? Cuidado, o semi-imputável não exclui a imputabilidade, logo não exclui a culpabilidade. Esse semi-imputável, ele vai ter uma sentença penal condenatória, vai ser condenado normal, tranquilo? Ele vai ser condenado normal, só que com diminuição de pena. Por que diminuição de pena? Porque ele não tinha o total entendimento da coisa, ele entendia mais ou menos, por isso que ele é fronteiriço. Então, ele vai ter sim, ó, olha só, parágrafo único do CP aqui, ó, não traz hipótese de inimputabilidade. Então, ou seja, não é inimputabilidade, é o caput aqui, ó, senão de imputabilidade, com responsabilidade penal diminuída. É o nosso semi-imputável. Eu falei que diminuía a pena. Tranquilo? Consequência disso, ó, semi-imputável terá inquérito, processo, porém culminando com a condenação, podendo o juiz reduzir a pena ou substituir aí, ó, por medida de segurança. Então, nesse caso, o que o juiz pode fazer com esse semi-imputável aqui, ó? O que o juiz pode fazer com ele? O juiz pode dar uma sentença condenatória, fazer o quê? Diminuindo a pena dele, ou, olha o que eu estou falando, ou o juiz pode substituir essa pena também por medida de segurança. Vai internar o cara lá para ele ser tratado. No Brasil vigora o que a gente chama de sistema vicariante ou unitário. No semi-imputável, olha, essa da prova é foda, ó. No sistema unitário ou vicariante que a gente chama, o juiz não pode dar os dois. Tá? A pena para o cara com a pena diminuída, mais medida de segurança. Ele tem que substituir. É uma ou outra. Beleza? Tem tranquilo também. Olha só.
Então, não vamos confundir. Vamos fechar aqui, que eu sei que é um teminha mais chatinho, né, para pegar, principalmente a galera aí que está começando aí no direito penal. Mas eu vou repetir de novo aqui em linhas resumidas para você, que nós acabamos de estudar. Nós estamos no terceiro substrato do crime, que é a nossa culpabilidade, tá? A nossa culpabilidade. E aí tem os 3 elementos: imputabilidade, potencial conceder licitude, exigibilidade e conduta diversa. Estamos estudando o primeiro, tá? O primeiro elemento, que é a imputabilidade. Vimos os sistemas e agora estamos estudando as hipóteses de inimputabilidade. A primeira hipótese, que a pessoa é inimputável, ou seja, é aquela que não pode ser atribuída para ela uma responsabilidade criminal, está aqui no artigo 26 caput. Esse é o inimputável, que é quem? Em razão de anomalia psíquica. Ele é doido e no momento da conduta dele, ele não tinha entendimento nenhum. Ele era inteiramente incapaz de entender o característico do fato. Esse é inimputável. É isento de pena, beleza? E ele vai receber medida de segurança. Beleza? E se ele é inimputável, porque exclui a imputabilidade, logo exclui culpabilidade. Cuidado com o semi-imputável. Esse cara aqui, ele não é considerado inimputável. Esse é semi-imputável. Então, se ele é semi-imputável, não exclui imputabilidade, ele vai ser punido, só que com a pena diminuída. Tá joia? Muito cuidado com esses detalhes aí. Em razão da segunda hipótese, né, de inimputabilidade, em razão da idade, bem tranquilo, ó. Tá? A idade é o menor de idade, é o cara que é menor de 18 anos. Esse cara já bate pronto, ele é o quê? Ele é considerado inimputável. Lembrando que o sistema adotado, nesse caso específico, não é o biopsicológico, igual nós vimos anteriormente. Anteriormente não era o doido? Olha o desenvolvimento mental aí. Era o doido, não era o doido? E não entendia porra nenhuma, não foi isso? Foi. Olha lá, ó, a capacidade de entendimento. Lá biopsicológico. Aqui não, aqui só o que prevalece é a idade pura. Então, se é a idade pura, o sistema não é o biopsicológico, já falei sobre isso. O sistema é o biológico adotado. Já caiu na provinha também. Tá joia? E por fim, a terceira e última hipótese que nós temos de inimputabilidade, tá? É em razão da embriaguez, tá? Embriaguez. Primeira coisa que eu quero confirmar. Rapidinho, William, só para tu começar isso aí, tem inquérito pro menor de idade? Tem inquérito, investiga o crime. Aí entrega, ele vai ser feito um inquérito certinho, normal, igual qualquer pessoa, investigado. Aí entrega, então, pro MP. Você comunica o MP. Aí o MP entra com a ação, só que no final da ação não é... Ele recebe, porque ele é praticante infracional. Aí no final ele vai receber o quê? Não, só no final, né? Só no final. Só no final. Era legal explicar isso aí, né? Porque eu não sabia isso aí. Do que você fala? Que ele é investigado também. Todos os casos eles são investigados. Tem um inquérito redondo, né? Só que... Não, mas eu vou instaurar, sabe o procedimento contra ele? É. Não, o procedimento não é EP, não. O procedimento contra ele é PAI. PAI? PAI. PAI o nome. Eu não gosto da tradução aí, fudeu. Mas é a mesma investigação. É uma investigação, só que por meio de PAI. Mas é bom falar, Procedimento né? próprio. Não, eu achei interessante isso aí. Não, mas aí não... PAI, pra você ter uma ideia, eu fui aprender na polícia. Eu fui trabalhar. Não. Isso aí nem é mas é porque a pessoa não sabe, né? Se investiga, se ele investiga o menor de idade. Mas aqui não é o caso, porque aqui é só para saber se ele é responsabilizado ou não. Né? Aquele é inimputável. Se eu começar a aprofundar essa parte, aí eu já saio do foco. Se eu cair aí. Aí eu podia falar isso aí lá no inquérito. Então. Beleza? Peraí, deixa a bagunceira aí fazer a bagunça. Só eu saio na hora que vocês começaram a conversar. Mas pode sair na hora aí, mano. Só deixa encostadinho aí, ó. Hã? Dá pra sair na moral. Não, eu tô só fazendo tese aqui da cidade de Paraná. Tá estudando o quê? Lei, Lei estranha. E a redação, saiu ou não? Amanhã. Bom. Amanhã, tô aprendendo a escrever ainda. Escrever com as letrinhas coladinhas. Ah, cursiva? É, bem demais. Você escreve de forma? É. Ah, mas pode escrever de forma, não tem problema. Ah, mas aí é... Aí você tem que tomar um cuidado só nas questões da maiúscula, da minúscula. Fazer maior, né? Pra Mas... evitar a fadiga, é melhor fazer... Cadê os provedores de limão? Pra evitar a fadiga... Dá um play, dá um pauzinho que a gente volta, porque tá